Muitíssimo boa noite, pessoal. Começando agora mais um boletim semanal, sua principal fonte de informação do que aconteceu no mercado na semana anterior e te deixando atualizado do que vai acontecer nessa semana. Então, para começar, falando um pouquinho lá dos Estados Unidos, né? Os receios da recessão em 2023 permanecem. O índice de atividade de serviços mostrou uma retração em novembro, estando em 46,2 pontos. Lembrando que abaixo dos 50 pontos indica retração. No entanto, a atividade industrial mostrou expansão no mesmo período. A inflação ao produtor subiu acima do esperado em novembro, mais 0,3% contra 0,2%. O núcleo novamente ganhando força. A confiança do consumidor teve o terceiro mês seguido de alta, na medida em que a inflação vai arrefecendo. Na Europa, o setor de serviços seguiu em retração em outubro e as vendas no varejo recuaram 1,8% no bloco europeu, pior do que o esperado, que era de menos 1,7%. Além disso, o PIB do terceiro trimestre de 2022 subiu 0,3%, acima da expectativa que era de 0,2%. Na comparação anual, mais 2,3% contra 2,1% que era o esperado. Enquanto na China, a balança comercial teve resultado bem aquém do esperado em novembro, com os lockdowns arrefecendo a atividade econômica da China. Agora falando um pouco de Brasil, o mercado local começa a semana com forte pessimismo, caindo aproximadamente 3%, com as estatais pesando forte, devido a rumores de que o Lula deve mudar a lei das estatais para permitir indicações políticas. Também ajuda a pesar negativamente as sinalizações de que o mercadante poderia ir ao BNDES e reviver a fase Dilma II. Com forte intervencionismo na economia, juros subsidiados via BNDES e gastos descontrolados do lado fiscal. Isso está fazendo com que os juros futuros voltem para mais de 13% ao ano nos vértices mais longos e o dólar passe dos 5,35. Esse pessimismo local fica ainda mais nítido quando observamos o pregão nos Estados Unidos, com alta de 0,5% e com o petróleo subindo mais de 3%. Era para a Petrobras estar surfando essa alta, porém está caindo 4%. Agora falando da semana anterior, na última reunião do Copom, o Ibovespa teve mais perdas com investidores por estar digerindo a PEC da transição de 145 bilhões e da confirmação de Fernando Haddad como ministro da Fazenda. Nesse cenário, o Copom manteve a taxa Selic em 13,75, sem surpresas no comunicado, enquanto mantém vigilante a condução do fiscal. Os investidores esperam maiores informações na ata do Copom na próxima semana. No Brasil, o IPCA de novembro fechou em mais 0,41% abaixo das projeções, que era de 0,55%, com a menor pressão dos serviços industriais e uma Black Friday que não foi muito potente. O índice de difusão teve recuo expressivo para 59%, que antes era 68% em outubro. Além disso, as vendas no varejo subiram 0,4% em outubro e mais 2,7% na comparação anual. O resultado foi positivo depois de 5 meses seguidos de queda. Bom, e a semana foi marcada por intensa volatilidade, com a Bolsa Brasileira encerrando a semana em queda de menos 3,94%, aos 107.519 pontos. No cenário corporativo, fragilizado por incertezas na política fiscal, juntamente com uma liquidez reduzida nos pregões da semana. As empresas que melhor performaram na semana foram ligadas às commodities, por conta dos desdobramentos de novos anúncios sobre o afrouxamento da política zero Covid na China. Os papéis do setor varejista trabalharam na ponta oposta, em meio à alta dos juros que seguem pressionando o setor. O fluxo estrangeiro para a Bolsa Brasileira, considerando dados divulgados até o dia 7/12, está no mês de dezembro positivo, com entrada de 2,95 bilhões, e no ano já são mais de 90 bilhões. Nos últimos 10 pregões tivemos entrada de 5,33 bilhões, sendo apenas 3 pregões de fluxo negativo. Nas commodities, o barril de petróleo recuou na semana com os temores de menor demanda no mundo,
Por sua vez, o minério voltou a subir mais 15%, com restrições na China se abrandando, enquanto as commodities agrícolas fecharam em posições mistas. A curva de juros futuro voltou a subir com incertezas fiscais da PEC de transição, que, embora tenha sido desidratada, ainda traz preocupações com a dinâmica da dívida pública no curto, médio prazo. E na renda fixa, as taxas se mantiveram com a curva de juros e NTN-Bs estáveis em relação à semana anterior. As emissões de renda fixas tendem agora a dar uma pausa devido ao final do ano, reabrindo em janeiro de 2023. E as perspectivas para essa semana, né? A semana terá como um principal indicador a decisão de juros nos Estados Unidos na última reunião do ano. Ademais, vários bancos centrais, como o BOE, o BCE e outros, vão anunciar os juros ao longo da semana. No Brasil, os focos continuarão na PEC da transição, indo para a votação na Câmara e a definição dos nomes dos ministros do próximo governo, em especial a equipe econômica. Isso está fazendo com que muitas casas comecem a revisar as expectativas para a Selic em 2023, postergando a queda dela. E esse foi o nosso boletim semanal. Eu espero que você tenha gostado. Até a próxima.